Eu sou Clarice Lenenwolf, faço parte do Grupo A Letra e hoje estou aqui em mais um A Letra da Letra para a gente conversar sobre um outro assunto super importante, o vocabulário. O que seria esse vocabulário? Eu acho importante a gente lembrar que desde que uma criança começa a falar, como é que a gente se refere a isso? As primeiras palavras, ou seja, a palavra é a nossa grande conexão com o mundo e com o outro. É através desse início de vocabulário que a gente começa a ver que a criança está entendendo o que está acontecendo, ela começa a expressar o que ela precisa e ela vai ampliando, fazendo redes de significação com aquilo que ela vive. Como é que ela adquire essas primeiras palavras? Ela vai associando os sons, a curva melódica daquilo que ela escuta, a situação e os objetos que estão em jogo. E com isso ela vai fazendo toda uma formulação de forma e significado. Ela vai atrelando isso e também vai se dando conta, isso não é fixo na nossa mente, porque o meu primeiro entendimento de cachorro pode ser eu posso ver aquele bicho peludinho que pula, que late, mas tem um significado afetivo. À medida em que eu vou crescendo, me desenvolvendo e conhecendo mais o mundo, esse conceito de cachorro também vai se ampliando. E, então, esses são conceitos dinâmicos, são significados que vão se ampliando à medida que nós vamos tendo novas experiências. Bom, falamos nisso por quê? Por que isso vai ser importante para que uma criança aprenda a ler e a escrever? Que diferença faz ter mais ou ter menos vocabulário? O que vocês acham? Bem, algumas ideias para a gente poder pensar juntas, certo? Olha só, a leitura é o nosso grande veículo de vocabulário. Ela é super importante em função das imagens que nós temos, das entonações que nós damos, dos contextos diversos em que a gente vai encontrando as palavras. Se a gente tem poucas palavras, tem pouco vocabulário, a gente não vai entender bem aquilo que é dito pra gente. O mesmo da comunicação oral vai acontecer na compreensão daquilo que a gente lê. Se a gente tem poucos recursos de vocabulário, a nossa compreensão vai ser reduzida. Com isso, a nossa capacidade de decodificar a escrita também fica reduzida. E isso é algo muito importante, especialmente quando a gente pensa num país como o nosso, onde muitas crianças estão numa situação socioeconômica difícil, com menos enriquecimento cultural, e com isso elas chegam muito mais defasadas na escola. Então, a escola tem um papel importantíssimo de proporcionar essa ampliação de vocabulário. Quando a gente trabalha vocabulário a partir de uma leitura, a gente também está melhorando a memória e a capacidade de atenção de uma criança, fatores fundamentais para que se dê uma boa aprendizagem. Vamos ver então alguns exemplos de como é que a gente pode trabalhar esse vocabulário. Em primeiro lugar, pela leitura e explorando dentro dela o seu significado. Há pesquisas que mostram que expor simplesmente a criança à leitura já tem um efeito legal, a criança já começa a ampliar sua capacidade de vocabulário. Mas quando tem uma intervenção e a gente faz perguntas e pergunta, o que vocês acham que é esta palavra aqui nessa frase? O que isso aqui quer dizer? E aí a gente vai trabalhando a reflexão, as hipóteses das crianças e formulando novos conceitos. Isso permite um crescimento muito maior, porque este comportamento de vocabulário, ele se consolida e com isso ele permite mais associações, ele se torna uma referência de como trabalhar essas categorias de vocabulário. Então, a gente pode trabalhar com sinônimos, que são palavras parecidas, desde histórias conhecidas, que nem Chapeuzinho Vermelho, que estava com medo do lobo mau. Que outra palavra a gente poderia usar ao invés de medo? Estava com receio do lobo mau. Esse é um jeito legal da gente trabalhar. Ou fazer jogo de puxar palavras, sortear e procurar uma que seja com o mesmo significado ou bem parecido. Ou o contrário, que sejam os antônimos. Então a gente também pode procurar sortear uma palavra e ver uma que seria o contrário, principalmente adjetivos e verbos, que são muito legais da gente trabalhar. Trabalhar com rede semântica, ou seja, tudo que se relaciona a um aniversário, por exemplo. O que nós temos no aniversário, pessoal?
tem balão, tem o bolo, tem vela, tem parabéns, tem amigos, tem convite e por aí nós vamos, associando tudo que a gente possa lembrar vinculado a um aniversário, ou a uma floresta, ou a uma biblioteca, a própria escola, um ambiente escolar. A gente começa a puxar, e isso pode ser cada criança, por exemplo, na sala de aula, trazendo algum elemento. E a gente vai fazendo o registro dessas sugestões das crianças na lousa, ou então no caderno. A gente pode montar um dicionário com as crianças, e esse dicionário pode ser muito legal, porque vai sendo de significados descobertos ali, onde elas podem também incorporar esse significado numa nova frase, num novo contexto. A gente pode explorar a polissemia das palavras, ou seja, os significados diversos, que nem pata, por exemplo. Pata pode ser a mulher do pato, mas também pode ser a pata dos animais, a pata do cavalo, a patinha do cachorro, tá? Então, e a gente pode usar também significados afetivos, além do significado real, unir um significado afetivo nesse nosso dicionário. E categorizar é extremamente importante. Então a gente pode ter figuras diversas, daqui a pouco a gente vai separar o que é dos animais, o que diz respeito aos animais, o que diz respeito a alimentos, por exemplo. Essa é uma forma, né? Categorizar tipos de flores, tipos de alimentos, esses são salgados, esses são doces, esses são amargos, esses são ácidos. Nosso cérebro funciona muito por categorizações e classificações. E este conhecimento, esta função cognitiva, ela é de base para diversas aprendizagens. Então, bora trabalhar vocabulário, pessoal!